Olá, esse daqui vai ser o quarto de uma série de vídeos sobre teoria da produção, tecnologia e sua aplicação em microeconomia. Nos primeiros vídeos, nos 3 primeiros vídeos, nós falamos de como representar a produção através de um vetor de produção líquida e de uma representação alternativa, o conjunto de produção, o que é a produção tecnicamente eficiente, o que é a função de produção, o que é uma curva de Isoquanta, e falamos de hipóteses usuais que a gente impõe para modelar sobre o conjunto de produção. Nessa aula eu vou falar de duas coisas que estão relacionadas à função de produção, que são as chamadas medidas de produtividade e taxa técnica de substituição. Tá? Eu vou deixar para o quinto e último vídeo sobre o tema, tá? Uma discussão sobre rendimentos de escala, curto e longo prazos e rendimentos marginais decrescentes. Até aqui nós vemos tratando a descrição do processo de produção sob dois enfoques. Em um enfoque mais geral, nós teríamos uma empresa que produz mais de um produto usando diversos insumos, e nesse caso a gente viu que a melhor forma de descrever o processo de produção dessa empresa seria através de um vetor de produção líquida, E no caso mais específico, em que eu tivesse uma empresa produzindo um único produto, nesse caso o plano de produção ou o processo de produção dessa empresa poderia ser descrito de uma maneira que por vezes é mais conveniente, em que eu descrevo a quantidade obtida do único produto, que eu descrevo com a letra Y, e um vetor de emprego de insumos, com a letra X aqui em cor de laranja, negrito, para dizer que é um vetor. Então esse seria o nosso plano de produção, e na aula de hoje eu vou usar basicamente, vou trabalhar basicamente com empresas que produzem um único produto, e eu vou usar mais essa notação, Ela vai produzir uma quantidade Y na nossa empresa, empregando um vetor de insumos X, Então, por exemplo, se o número de insumos desse processo produtivo for igual a 1, e a gente pode representar qualquer processo produtivo nesse plano cartesiano, que o eixo horizontal representa a quantidade empregada do único insumo, o eixo vertical a quantidade obtida de produto, e essa área que eu deixei achorada em azul, ela seria um exemplo daquilo que a gente chama de um conjunto de produção. Essas seriam as produções factíveis dadas as condições tecnológicas da empresa. E a fronteira, acima dessa área aqui, a fronteira tecnológica eficiente, seria uma curva que coincide com o gráfico daquilo que a gente chama de função de produção. A função de produção é a função que descreve o máximo de produto que eu posso obter, dado o emprego dos fatores de produção, dos insumos de produção. Aqui no caso eu tenho um único insumo de produção. Então a gente eu vou usar bastante esse gráfico, especialmente o gráfico da função de produção nessa aula, para descrever alguns resultados graficamente, e também vou usar aquela outra descrição que a gente viu da função de produção, que é através de um mapa de curvas de isoquantas. As isoquantas são curvas de níveis da função de produção. Então, no caso em que eu tenha apenas dois insumos, a gente vai supor muitas vezes isso para representar a nossa função de produção graficamente. No caso, portanto, em que eu tenho apenas dois insumos, a gente pode representar características importantes da nossa função de produção em um gráfico bidimensional, fazendo um mapa de curvas de isoquantas, de curvas de nível dessa função de produção. Esse mapa, cada uma dessas curvas de nível corresponderiam a combinações de empregos dos insumos de produção que geram o mesmo nível de produto. Então, nessa curva de nível mais baixa aqui, por exemplo, eu teria combinações de x1 e x2, que são tais que com essas combinações eu consigo obter um produto y0. Nessa combinação mais elevada, combinações de x1 e x2, tais que eu consigo obter um produto y1. Bom, então isso é uma breve recordação dos conceitos que a gente viu nas aulas passadas e que a gente vai usar nessa aula aqui. Então, não uma recordação de todos os conceitos das aulas passadas, mas dos conceitos que vão ser importantes nessa aula aqui, de uma maneira geral. E se tiver mais algum conceito específico, por exemplo, na última aula, no último vídeo, a gente falou de hipóteses usuais sobre o conjunto de produção. Eu vou retomar essas hipóteses, mas quando eu retomar, a gente dá uma recordadinha rápida do que significa cada uma dessas hipóteses.
Bom, e eu vou começar, né, então, propriamente o assunto desse vídeo, introduzindo dois conceitos que são duas medidas que a gente chama de medidas de produtividade dos insumos de produção. Tá? As medidas de produtividade são medidas que têm como unidade de medida, tá? É unidade do produto sobre unidade do insumo. Né? Então, são medidas que dizem quanto eu obtenho de produto por unidade de insumo. Tá? E eu tenho duas medidas importantes. A primeira medida é a medida de produtividade média. Né? Ou produto médio. Também é usado esse termo, né? De um insumo. E a produtividade média de um insumo, tá? A gente vai denotar, tá, com as letras PE, tá? Eu vou colocar aqui um subscrito I, para dizer que a produtividade média do insumo I, né? I é qualquer um dos insumos, pode ser o insumo 1, insumo 2 e assim por diante, tá? Vai ser igual, tá, ao meu nível de produto dividido pelo emprego do insumo I, tá? Se eu assumir que a empresa é eficiente, tá? Eu vou assumir isso de uma maneira geral, tá? Salvo contrário, quando eu não assumir que a empresa está operando de uma maneira eficiente, eu vou ser explícito, tá? Então, assumindo que a empresa é eficiente, ela vai produzir uma quantidade de produto que é dada pela nossa função de produção, f de x, né? X aqui, o vetor de emprego dos insumos, dividido pela quantidade empregada do insumo I, tá? A gente usualmente vai usar muitos exemplos em que eu tenho apenas dois insumos, né? Então eu vou ter duas medidas de produtividade média, a produtividade média do insumo 1, que vai ser F de x1, x2 dividido por x1, e uma medida de produtividade média do insumo 2, que vai ser igual a F de x1, x2 dividido por x2. Né? Então, isso no caso em que eu tenha apenas dois insumos. Né? Claro, se eu tiver apenas um insumo, eu não preciso colocar nenhum subscrito. A produtividade média do meu insumo vai ser f de x dividido por x. Tá? Também vou explorar graficamente esse caso aqui. Tá? Bom, a segunda medida de produtividade de um insumo é uma medida que vai ser muito importante para a gente, e o nome dela é produtividade marginal. Ou produto marginal, também se usa esse termo, né? De um insumo, né? E a gente define a produtividade marginal do insumo I, tá? Que a gente vai notar por PMGI, né? Como sendo a derivada parcial da nossa função de produção em relação ao emprego do insumo I. Então, por exemplo, se eu tiver apenas um insumo, né? No caso de apenas um insumo, tá? A produtividade marginal desse insumo, eu não preciso colocar nenhum subscrito porque é apenas um insumo, está subentendido o que é, né? Seria a derivada de f de x em relação a x, que é igual, se vocês se esqueceram da definição, né? Ao limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Se eu tiver dois insumos, vamos
calcular só a produtividade marginal do insumo I. Produtividade marginal do insumo I vai ser a derivada, né, de f do insumo 1, né, de f de x1, x2, a derivada parcial de f de x1, x2 em relação a x1, que, se vocês não estão lembrados, né, é dado pelo limite quando delta x1 de f de x1 mais delta x1, vírgula x2, menos f de x1, vírgula x2, tudo isso dividido por delta x1. Enquanto a produtividade média, né, representa, né, quanto em média cada unidade do meu insumo gera de produto, né, eu divido a quantidade de produto pela quantidade de insumo, a produtividade marginal diz quanto na margem, né, uma unidade adicional do meu insumo vai contribuir para o meu produto. Então, se eu estiver medindo o meu insumo em uma unidade de medida pequena, tá, eu tenho uma interpretação em português, né, que por vezes é adequada, né? Tá? A produtividade marginal do insumo I, a produtividade marginal do insumo I diz aproximadamente de quanto cresce a produção quando uma unidade adicional de I é empregada. A ideia, se vocês estão lembrados da ideia de utilidade marginal, era muito semelhante, né? A utilidade marginal de um bem, de quanto cresce a utilidade se eu consumo uma unidade adicional daquele bem. A produtividade marginal de um insumo me diz de quanto cresce o meu produto se eu contrato uma unidade adicional desse insumo. Né? Essa definição em português, digamos assim, é uma aproximação. A definição correta é essa aqui, né? Tá? É quanto na margem, né, para uma pequena variação no emprego do insumo, qual que vai ser a razão entre o aumento de produção e essa pequena variação no emprego do insumo. E as medidas de produtividade média e produtividade marginal têm uma interpretação gráfica tranquila quando a gente considera uma função de produção com um único produto, ou se vocês quiserem, né, de uma maneira mais geral, quando eu considero, né, o gráfico da minha função de produção, quando apenas o emprego de um insumo está sendo variado. Tá? Então eu posso ter uma função de produção com um único insumo, como é o caso que eu estou ilustrando aqui, né? Eu poderia ter mais de um insumo, por exemplo, 2 insumos, mas eu estou variando apenas o emprego de um dos insumos, né? O emprego do insumo 1. Eu estou dizendo que eu estou com apenas um insumo variável, né? Só permitindo a variação de apenas um insumo. Nesse caso aqui, tá? Eu consigo fazer o gráfico, né? Dizendo o que acontece com o valor da minha função de produção quando o emprego desse insumo varia, né? Seja porque ele é o único insumo, seja porque os outros insumos são mantidos constantes. Tá? Então vamos pegar um ponto qualquer sobre essa função de produção. Tá? Assim, antes de prosseguir, só um comentário, né? Então eu desenhei aqui um gráfico de uma possível função de produção. Esse gráfico aqui é um gráfico meio padrão de livro-texto. Se vocês pegam muitos manuais de microeconomia, quando apresentam a função de produção, né, apresentam um gráfico com essa cara aqui, manuais de introdução de microeconomia e de introdução à economia costumam apresentar funções de produção com esse formato aqui. Não é o caso do Varian, né? O Varian ele gosta de mostrar uma função de produção côncava que atenda a duas das hipóteses usuais que a gente falou no vídeo passado, que são as hipóteses de convexidade do conjunto de produção e de free disposal. Essa função de produção aqui, ela viola essas duas hipóteses, né? Se a minha função de produção for essa aqui, o meu
conjunto de produção vai ter um trecho não côncavo e claramente eu não vou ter free disposal porque minha função de produção vai ter um trecho declinante aqui, né, o que é descartado pela hipótese de free disposal. Então, mas vamos considerar esse caso aqui, porque ele vai ser interessante para a gente mostrar algumas coisas do comportamento, né, do produto marginal e do produto médio. Então vamos pegar um ponto, né, vamos supor aqui um determinado emprego, né, do insumo, do nosso único insumo variável. Vamos supor que eu esteja empregando uma quantidade x10 desse insumo aqui e vou obter um nível de produção que, vou desenhar aqui que vai ser f de x10, né? Agora, vamos unir esse ponto aqui com a origem, tá? Então, vou traçar uma linha reta unindo esse ponto com a origem. Eu posso me perguntar qual que é a tangente do ângulo, né, formado entre essa linha reta e o eixo horizontal, desse ângulo que eu marquei aqui agora. Bom, eu posso perceber que o triângulo definido pela origem, esse ponto aqui e esse ponto aqui, é um triângulo retângulo, né? E então a tangente desse ângulo aqui é dada pela razão entre o cateto oposto, que é f de x10, e o cateto adjacente, aquele ângulo, né, que é o nosso x10. Então a tangente desse ângulo aqui é igual a f de x10 sobre x10, que é o produto médio do nosso insumo calculado, né, no ponto x10, quando eu emprego a quantidade x10 desse insumo. Tá? Então, deixando a coisa mais limpa um pouquinho, né, tá? Quando qualquer ponto que eu pegue sobre minha função de produção, quando eu uno, né, esse ponto à origem, eu obtenho uma linha reta cuja inclinação é a produtividade média, né, do meu insumo calculada nesse ponto em particular. A minha produtividade média ela vai variar, né? Se eu pego um ponto, por exemplo, aqui sobre minha função de produção, eu vou ter uma produtividade média diferente. A minha linha reta vai ter uma inclinação diferente, tá? Mas, de qualquer maneira, a regra geométrica para obter essa produtividade média vai ser sempre a mesma. Eu uno o ponto da origem e vejo a inclinação da linha reta que eu obtive. E a produtividade marginal? Bom, na verdade, vocês devem estar lembrados, né, que a derivada de uma função em relação ao seu único argumento variável, no caso aqui, né, vai ser a inclinação da linha reta tangente ao gráfico dessa função. Então, minha produtividade marginal eu obtenho, né, traçando uma linha reta tangente ao gráfico da função, no ponto no qual eu quero calcular a produtividade marginal, tá? E a inclinação dessa linha reta é a produtividade marginal. A produtividade marginal também vai variar ao longo da minha função de produção, visto que a inclinação do gráfico da minha função de produção aqui está variando, né? Então vamos ver como que essa variação ocorre, né, ao longo da nossa função de produção, tá? Primeiro, falando em termos de produtividade marginal, né? Então o que a gente pode ver? Eu tenho o primeiro trecho aqui em que a minha função ela é crescente a taxas crescentes, né? Isso quer dizer que ela vai ficando cada vez mais inclinada, né? Nesse primeiro trecho aqui, a minha função de produção está se comportando como uma função convexa, até que ela vai atingir um ponto, esse ponto aqui, que é o ponto de inflexão dessa função de produção, né? A partir daqui, a minha função começa a se comportar como uma função côncava, quer dizer que quanto mais eu aumento x1, menos inclinada vai ser o gráfico da minha função de produção e, portanto, menor vai ser a minha produtividade marginal. Então, a produtividade marginal entre x1 igual a 0 e x1 igual a x1 chapéu, esse ponto aqui, ela vai ser crescente. E a partir desse ponto aqui, ela vai ser decrescente. A gente pode... então, esse ponto aqui é o ponto de produtividade marginal máxima, né? O produto marginal máximo, tá? E vamos agora pensar em termos do produto médio, né? O produto médio, tá? Ele começa aqui com um determinado valor, tá? Mas se eu traçar, né, linhas retas unindo a origem, né, a cada um dos pontos da minha função de produção, eu vejo que meu produto médio ele começa crescente, né? Ele está crescendo, tenho linhas setas cada vez mais inclinadas, tá? Mas isso tem um limite, né? O máximo que eu posso atingir de inclinação unindo um ponto sobre a curva, o gráfico da minha função de produção à origem, tá? Eu atinjo quando eu chego a esse ponto aqui, x1 til, porque unindo esse ponto x1 til à origem, tá? Eu tenho uma linha reta que é tangente
ao gráfico da minha função de produção, né? Qualquer linha reta unindo qualquer outro ponto no gráfico da minha função de produção vai estar abaixo, né, dessa linha reta que eu desenhei em vermelho, tá? E portanto esse ponto aqui é o ponto em que o meu produto médio é máximo, tá? Mas como essa linha reta em vermelho é tangente ao gráfico da minha função de produção, não só o produto médio é máximo, mas ele também é igual ao produto marginal. E o outro ponto notável que eu gostaria de destacar aqui, né, seria esse ponto aqui, que é o ponto no qual a minha função de produção atingiu o valor máximo, né? Nesse ponto aqui, se eu traçar uma linha reta tangente o gráfico da minha função de produção nesse ponto aqui, essa linha reta vai ser horizontal, o que vai indicar, né, que nesse ponto aqui, tá, a minha produtividade marginal é igual a zero, né? No ponto de produto máximo, minha produtividade marginal é igual a zero. Então vamos construir um gráfico aqui à direita, tá, no qual no eixo vertical eu vou medir, tá, as produtividades, as duas medidas de produtividade do meu fator de produção, produtividade média e produtividade marginal, tá? E eu vou desenhar aqui os gráficos, né, de produto médio e marginal desse fator de produção. Então está aqui o eixo horizontal, estou medindo x1, no eixo vertical vou medir a produtividade média e produtividade marginal, tá? E o que a gente viu? Com relação à produtividade marginal, eu estou assumindo que ela começa igual a zero, ela não precisa começar igual a zero, né? E nessa função de produção ela começa igual a zero porque esse gráfico aqui ele tende assintoticamente a uma linha horizontal quando eu vou para zero, tá? Mas enfim, então ela começa igual a zero, ela atinge um valor máximo em x1 chapéu e volta a ser igual a zero em x1 trema, né? Então eu marquei esses pontos notáveis aqui, tá? E minha produtividade média, né? Ela começa também igual a zero, né? Se eu unir um pontinho próximo dessa minha função de produção próximo à origem, e como a origem eu vou ter uma linha quase horizontal, tá? Ele vai atingir um valor máximo em x1 til, no qual a produtividade média não só vai ser a máxima, como ela vai igualar a produtividade marginal. E a partir de então ela vai começar a decair. Então o gráfico da minha produtividade média vai ter uma cara como essa aqui, tá? O que eu devo esperar como uma constante é a seguinte, né? Desde que, tá, o valor da minha função de produção, quando x1 é igual a zero, desde que f de 0 seja igual a zero, tá? As curvas de produtividade média e produtividade marginal devem se encontrar na origem, tá? Isso daqui não é coincidência, tá? Elas vão se encontrar quando x1 é igual a zero, tá? Não necessariamente ambas são iguais a zero, mas ambas vão ter o mesmo valor, tá? Depois, enquanto a produtividade marginal estiver acima da produtividade média, que é o que está acontecendo aqui, a produtividade média deve ser crescente, né? E a razão para isso é muito simples, né? Produtividade média é quanto em média cada unidade do meu insumo contribuiu para a produção. A produtividade marginal é quanto a última unidade contribuiu para o meu produto. Se a minha última unidade contribuiu para o meu produto mais do que a média das unidades até então, né? Ou se a minha próxima unidade vai contribuir para o meu produto mais do que a média das unidades contratadas até então, isso quer dizer que essa próxima unidade vai aumentar essa média. Portanto, enquanto a produtividade marginal estiver acima da produtividade média, ela como que puxa a produtividade média para cima, né? Aumentando o emprego do meu insumo, eu estou contratando unidades adicionais desse insumo que vão contribuir para um aumento do produto maior do que a média das unidades contratadas até então. Então vamos puxar essa média para cima, né? E portanto eu também devo esperar que no ponto de produtividade média máxima, né, a produtividade média e a produtividade marginal sejam iguais, né? Porque se a produtividade média é máxima, quer dizer que eu caminhando à direita ou à esquerda, né, aumentando ou reduzindo o emprego do meu insumo, a produtividade média não pode crescer, né? Isso quer dizer que a última unidade que eu contratei, a próxima unidade que eu contratar não pode contribuir para o meu produto mais do que, tá, o que em média as unidades anteriores contribuíram. E a última unidade contratada não pode ter contribuído, né, para o meu produto menos do que em média as unidades anteriores contribuíram, né? Isso daqui só se resolve quando a produtividade marginal é exatamente igual à produtividade média. E a partir desse ponto aqui,
né, desse ponto que eu marquei aqui, eu vou ter a produtividade marginal menor do que a produtividade média. Cada nova unidade do meu insumo contratada vai contribuir para o meu produto menos do que a média até então ela começa a puxar a média para baixo. Então, no trecho em que a produtividade marginal é inferior à produtividade média, a produtividade média deve ser declinante. E essa relação entre produtividades média e marginal, ela também pode ser observada, né, algebricamente de uma maneira talvez um pouco mais rigorosa, né? Então, para isso, vamos voltar aqui ao nosso quadro de notas aqui, né? Lembrando que o produto médio, né, de um insumo I ele é igual à razão, né, entre o valor da minha função de produção, F, calculado no meu vetor de produções, dividido pelo emprego do meu insumo, né, xi, dividido, portanto, por xi. Né? Vamos calcular a derivada, né, então, da nossa do produto médio, né, do insumo I, em relação ao emprego do insumo I também. Né? Então, vamos calcular a derivada do produto médio do insumo I em relação a xi. Essa derivada, né, é, portanto, a derivada parcial de f de x sobre xi dessa função f de x sobre xi em relação a xi, né? Talvez seja melhor usar o símbolo de derivada total aqui, porque eu vou considerar o xi tanto dentro da função f quanto dentro como no denominador, né? No xi. Então f de x sobre xi em relação a xi. E para calcular, né, essa derivada, a gente usa a regra, né, da divisão, tá? Então a gente sabe que a derivada, né, de uma fração, né, de funções aqui em relação a uma variável é igual a uma fração que vai ter embaixo o denominador ao quadrado, xi ao quadrado, né? Em cima vai ter a derivada do que está em cima. A gente pode, vamos colocar aqui, né, a derivada de f em relação a xi, f calculada no ponto x, vezes o que está embaixo, né, vezes xi, menos a derivada do denominador, a derivada de xi é igual a 1, vezes o que está em cima, vezes o meu f de x. F de x. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos dividir o numerador e o denominador por xi, tá? Então, e vamos lembrar que esse termo aqui, o que é? A derivada de f em relação a xi é a produtividade marginal do insumo I, né? Então, aqui eu vou ter a produtividade marginal do insumo I dividido por xi dá a produtividade marginal do insumo I. O denominador eu tinha xi ao quadrado, vou dividir por xi, eu fico simplesmente com xi, né? E eu tenho que dividir esse segundo termo aqui também por xi, né? Então eu vou ter a razão entre f de x e xi, mas a razão entre f de x e xi é o produto médio do insumo I, né? Então PMI. Tá? Então o que está dizendo isso aqui? Olha, veja, esse denominador aqui, né, desde que eu esteja empregando o insumo I, tá, ele é maior do que zero. Né? Então essa fração aqui, pelo denominador, ela tem que ser positiva. Quem vai dar o sinal dessa fração efetivamente é a derivada, é a diferença entre o produto marginal e o produto médio do insumo I. Né? Então eu estou dizendo o seguinte, olha, se o produto marginal é maior do que o produto médio do insumo I, tá? E isso implica que a derivada, né, do produto médio em relação a xi é maior do que zero, né? Ou seja, tá? O produto médio do insumo I vai ser crescente
em relação ao emprego desse insumo, né? Em relação a xi. E isso aqui é o resultado, né, que a gente tinha obtido quando a gente diz, olha, o produto médio ele é crescente quando o produto marginal é maior do que, né, o produto médio. O contrário vai acontecer se o produto médio for inferior, se o produto marginal for inferior ao produto médio, né? Se o produto marginal for inferior ao produto médio, a derivada do produto médio em relação a xi vai ser menor do que zero, que vai indicar que o produto médio será decrescente em relação a xi. E, né, se o produto marginal for exatamente igual ao produto médio, eu vou ter aqui, né, o que a gente chama de um ponto de sela, né? Quer dizer, o que pode ser um ponto extremo. Deixa eu me corrigir, eu posso ter o que a gente chama de um ponto de sela, um ponto de inflexão, ou eu posso ter um ponto extremo, né? Um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Mas nesse ponto, o produto médio não é nem crescente nem decrescente. Então, esses resultados, né, eles explicam, né, por que, né, nessa região aqui, em que o produto marginal é superior ao produto médio, o produto médio é crescente. Nessa região aqui, em que o produto marginal é igual ao produto médio ele tem, não é nem crescente nem decrescente, ele está em um ponto de máximo nesse caso aqui, né? E na região em que o produto marginal está inferior ao produto médio é declinante, tá? Vamos explicar também por que os dois se igualam aqui. Isso é porque os dois se igualam quando o emprego do meu insumo, único insumo variável, é igual a zero. E dizer que o produto médio se iguala ao produto marginal quando o emprego do único insumo variável é igual a zero é um pouco impreciso, né? Por quê? Porque o produto médio é o valor da minha função de produção dividido pelo emprego do meu insumo. Se o emprego do meu insumo é igual a zero, esse produto médio é indefinido. Eu não sei o que é dividir um número por zero, né? Não sei como obter esse valor. Mas eu posso me perguntar o que acontece com o limite, né? Quando essa fração tende a zero. E eu vou mostrar que o limite, quando essa fração tende a zero, é exatamente igual, né, ao valor do nosso produto marginal. Então vamos colocar aqui o limite, tá? Quando x1, xi, tá? Vamos usar aqui um i particular, tá? O x1. Isso aqui é só por uma questão de conveniência de notação, eu poderia usar qualquer um, tá? Quando x1 tende a zero, tá? De f de x1, x2 até xn, é função de produção, né, dividida por x1. Tá? E para mostrar, para chegar a algum resultado relevante, eu vou assumir que f, quando x1 é igual a zero, tá? Independentemente de quais sejam os empregos dos outros insumos, também é igual a zero. Senão eu não vou chegar ao resultado que eu quero chegar. Tá? Então eu vou assumir isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui e eu vou tirar zero dos dois lados. Tá? Então eu vou zero em cima e embaixo, né? Não faz a mínima diferença. Subtrair ou somar zero não altera o valor nem do numerador nem do denominador. Tá? Então eu vou colocar que isso aqui é igual a f de x1 até xn menos zero, né? Mas ao invés de colocar zero, eu vou usar essa igualdade aqui, que eu estou assumindo como verdadeira, né? Que o insumo é indispensável à produção, tá? Então eu vou colocar aqui menos f de 0, x2, x3 até xn,
tudo isso aqui dividido por x1 menos 0, que é igual a x1. Né? Ok? Então não alterei nada essa igualdade. Né? Na verdade, o que eu fiz é subtrair do meu numerador o número 0. Né? Subtrair o número 0, não altera em nada a nossa igualdade. Mas se vocês pensarem bem, o que é isso aqui? Né? Eu estou falando o limite quando x1 tende a 0 de f de x1, né, e os outros argumentos, menos f de 0. Né? Se vocês chamarem o x1 de delta x1, né, vocês vão ter, o que vocês vão ter é o limite de f de 0 mais delta x1, etc., menos f de 0 dividido por delta x1. Mas o que é isso? Isso daqui é exatamente a definição de uma derivada. Isso daqui é a definição da derivada parcial de f em relação a x1. Essa derivada é calculada no ponto em que x1 é igual a 0. Mas isso aqui é exatamente igual à produtividade marginal, né, do insumo I, calculada nesse ponto, é claro, né, 0, em que x1 é igual a 0. Opa, aqui eu fiz alguma coisa muito feia, né? Deixa eu só reescrever isso aqui então para ficar mais bonitinho. Eu acho que eu vou escrever na linha de baixo, para eu não ter que deixar tudo espremido aqui. Pronto, aqui eu só reescrevi, né, o mesmo resultado, de uma maneira mais elegante, tá ok? Então está aqui demonstrada, né, a relação entre produtividade média e produtividade marginal. E esse conceito, na verdade a produtividade marginal vai ter também uma relação com um novo conceito que a gente vai apresentar a sequência, que é o conceito de taxa técnica de substituição. A taxa técnica de substituição é o análogo na teoria da produção àquilo que a gente chama de taxa marginal de substituição na teoria do consumidor. Tanto é que a taxa técnica de substituição tem um sinônimo que é taxa marginal de substituição técnica. Então, alguns autores preferem usar essa expressão, taxa marginal de substituição técnica, e efetivamente a expressão taxa marginal de substituição técnica deixa ainda mais claro, né, a relação, né, a similaridade entre a taxa técnica de substituição da teoria da produção com a taxa marginal de substituição na teoria do consumidor. Para entender, né, o que significa essa taxa técnica de substituição, vamos considerar o caso de uma empresa que empregue apenas 2 insumos e esteja produzindo essa quantidade aqui, né, YTIL, do seu produto. Tá? Então ela está operando sobre uma curva de isoquanta associada a esse nível de produção YTIL. Vamos supor que inicialmente produzindo em um ponto como esse aqui. Né? Então ela vai estar empregando uma quantidade aqui x20 do insumo 2, né? E uma quantidade do insumo 1 igual a, digamos, x10. E por algum motivo ela decide, tá, substituir parcialmente o emprego do insumo 2 por mais emprego do insumo 1, de modo a manter a sua produção constante. Então vamos imaginar que ela venha para um ponto como esse aqui, tá? O emprego do insumo 1 vai subir de um montante ΔX, então eu vou ter aqui, o emprego passa de x10 para x10 mais ΔX, insumo 1. E o emprego do insumo 2 vai sofrer uma redução, né? Vamos chamar a variação no emprego do insumo 2 de ΔX2. Né? Então aqui vai ser x20 mais ΔX2. Aqui é ΔX1. Né? Então se eu pegar a razão entre ΔX2 e ΔX1, bom, isso vai ser um número negativo. Deixa eu tirar o módulo para pegar em termos positivos, tá? Eu vou ter, né, em média, quantas unidades do insumo 2 que foram substituídas por unidade adicional,
do insumo 1. Por daí o termo taxa de substituição, né? É a taxa de substituição, né? Do insumo 2 pelo insumo 1, se vocês quiserem colocar dessa maneira, tá? Mas, na verdade, essa taxa de substituição, da maneira que eu defini, né, tá certo? E não vai ser essa taxa técnica de substituição exatamente, por quê? Porque essa taxa técnica de substituição depende de duas coisas, né? Do ponto inicial, tá? E do salto que eu dei sobre a minha curva de Isoquanta. Eu quero associar a taxa técnica de substituição a apenas um ponto sobre a curva de Isoquanta, né? Então eu poderia me perguntar, bom, vamos antes de prosseguir, vamos nos perguntar qual que é o significado geométrico dessa razão ΔX2 sobre ΔX1, tá? E esse significado geométrico é relativamente tranquilo. O ângulo formado por essa linha reta e o eixo horizontal, esse ângulo aqui, esse ângulo que eu estou desenhando agora, ficou feio, né? Vou fazer mais bonitinho um pouquinho. Assim, eu acho que está mais bonitinho um pouquinho, né? Então esse ângulo aqui, tá? A tangente desse ângulo é exatamente igual ao meu ΔX2 sobre o ΔX1. Então a taxa de substituição técnica, essa primeira aproximação da taxa de substituição técnica é a inclinação da linha reta que une dois pontos sobre a curva de Isoquanta, né? Por vezes a gente coloca, né? Olha essa inclinação desse ângulo aqui, né? E de fato é o negativo dessa inclinação. Nesse ângulo aqui, a tangente é o módulo da razão ΔX2 sobre ΔX1. Ficaria em módulo aqui, né? Ok? Enfim, então a inclinação desse ângulo aqui. Só que, como eu estava falando, a gente não quer associar, tá, uma taxa de substituição técnica a um salto, né, a dois pontos discretos sobre a curva de Isoquanta. A gente quer associar a um único ponto. Como que a gente faz? A gente pergunta o que vai acontecer com essa razão ΔX2 sobre ΔX1 quando ΔX1 vai ficando bem pequenininho, né? Vai se aproximando de zero, e o ΔX2 vai se ajustando para garantir que eu permaneça sempre sobre essa curva de Isoquanta. Então eu não quero que meu segundo ponto esteja aqui, eu quero que ele esteja mais próximo do meu primeiro, por exemplo, aqui. Ah, não, quero que esteja ainda mais próximo, né? À medida que eu vou aproximando e unindo, né, o meu primeiro ponto com esses pontinhos que eu estou obtendo, o que acontece com a linha reta que une esses dois pontos? Bem, essa linha reta vai se aproximar cada vez mais de uma linha reta tangente, né, à nossa curva de Isoquanta, passando pelo nosso ponto inicial, né, x20, x10. Então eu redesenhei o nosso gráfico aqui original, né, só com o ponto inicial, tá? E o que eu estou dizendo, né, é que à medida que o meu ΔX1 vai ficando cada vez menor, né? E o ΔX2 também para acompanhar o ΔX1, tá? Essa linha reta que une um ponto inicial sobre um ponto final sobre a minha curva de Isoquanta vai ficando cada vez mais próxima de uma linha reta que seria tangente à nossa curva de Isoquanta, né? Passando pelo nosso ponto inicial. Isso é uma linha reta como essa aqui. E a minha taxa marginal de substituição técnica, ou a minha taxa de substituição técnica, né, seria dada pela inclinação dessa linha reta. Tá? Então, com o sinal, a taxa de substituição técnica seria dada por esse ângulo aqui, tá? Pela tangente desse ângulo aqui, que estaria a minha taxa de substituição técnica, né? E se eu quiser pensar, né, em termos de módulo, tá? A tangente desse ângulo menor seria o módulo da minha taxa de substituição técnica. Tá? É a inclinação da linha reta tangente à minha curva de Isoquanta. Isso não é novidade, né, para a gente, porque a gente sabe que a taxa marginal de substituição na teoria do consumidor é a inclinação da linha reta tangente à curva de indiferença. Como eu falei para vocês, a curva de Isoquanta é o análogo da curva de indiferença, não tem nenhuma novidade para a gente. Né? Uma interpretação intuitiva para o significado da taxa de substituição técnica seria dizer, né, que a taxa de substituição técnica, ela é o módulo dela, de fato, né, vamos chamar TST, né, taxa de substituição técnica, né, indica
quantas unidades do insumo 2 são necessárias para substituir uma unidade do insumo 1. Né? Ou reversamente, né? Quantas unidades do insumo 2 podem ser substituídas por uma unidade do insumo 1. Isso na margem, né? Então essa interpretação aqui em português que a gente está dando, ela é válida desde que o insumo 1 seja medido em quantidade bem pequenininha, né? Porque daí eu fico muito próximo desse limite, tá? E um resultado que vai ser muito útil para a gente é que a taxa de substituição técnica tem uma relação com a produtividade marginal. Assim como a taxa marginal de substituição na teoria do consumidor tem uma relação com a utilidade marginal. Né? Para ver isso, né, vamos usar a nossa definição de uma curva de indiferença. Né? Uma curva de indiferença é o conjunto dos pontos x1 e x2, que são tais que f de x1 e x2, né, os pontos em que eu estou empregando uma quantidade x1 do insumo 1 e x2 do insumo 2, que são tais que f de x1 e x2 é constante e igual a um valor y til predefinido. Né? Essa é a curva de indiferença associada a esse valor y til. Né? Então, essa igualdade aqui, se eu tratar isso aqui como uma identidade, tá? Isso aqui define uma função implícita, né? Define x2 como função implícita de x1. Isso quer dizer, se eu der x1, eu preciso ajustar x2 para que essa igualdade permaneça constante. Né? E o que a gente pode fazer aqui é usar o chamado teorema da função implícita. Né? O teorema da função implícita diz o seguinte, olha, se essa expressão aqui é uma identidade, então eu posso considerar uma dessas variáveis como variável de fato e a outra variável como uma função de x1. Né? A mesma coisa para y til. Tá? E eu posso fazer a derivada total dessa identidade dos dois lados, que a igualdade permanece. Né? Isso quer dizer, eu posso derivar f de x1 em relação a x1, derivar f em relação a x2, levando em consideração que x2 é afetado por x1, né? Portanto, derivando x2 em relação a x1, e derivar do lado de lá y til, que é uma constante em relação a x1. Então, eu vou ficar do lado direito, eu vou ficar com a derivada parcial de f em relação a x1, calculada nos pontos x1, né? x2, mais a derivada parcial de f em relação a x2, vezes a derivada de x2 em relação a x1. x2 é uma função implícita de x1, né? Então, quando eu faço variar x1, x2 tem que variar para manter o y til constante, né? É igual à derivada de y til em relação a x1, como y til é uma constante, né? Por definição, isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Então, isola, o que é a dx2 dx1? É a derivada de x2 em relação a x1, é a derivada, tá? Do x2, quando o x2 é exatamente, né, a função x2 como função de x1, ele tem um gráfico que é exatamente a nossa curva de isoquanta. Então, dx2 dx1 é a inclinação da nossa curva de isoquanta. Né? Então, se eu resolvo essa equação para dx2 dx1, eu vou obter isso daqui vai ser igual a quê? A derivada de f em relação a x1. Não vou colocar aqui o x1 e x2 como argumento para não ficar muito poluído, tá? Dividido pela derivada de f em relação
a x2. Mas o que é isso? A derivada de f em relação a x1 é a produtividade marginal do insumo 1. E a derivada de f em relação a x2, aliás, aqui tem um sinal negativo, né? Menos, tá? E a derivada de f em relação a x2 é a produtividade marginal do insumo 2. Né? Portanto, a inclinação da minha curva de isoquanta, que é a minha taxa marginal de substituição técnica, é a razão entre a produtividade marginal do insumo 1 e a produtividade marginal do insumo 2. Né? De fato, é um negativo dessa razão. E vocês sabem, né, que é muito comum a gente assumir, tá, esse valor aqui em módulo, tá? Eu aqui usei TMS, eu devia ter colocado TMST, deixa eu corrigir isso aqui. Pronto, né? TMT, né? Taxa marginal. Oh. Então tá aqui, né? Eu estou me confundindo com as siglas, mas é TST, né? Taxa de substituição técnica, né? Ou se eu quisesse, podia usar TMST também, mas vamos usar TST, é um termo mais curto. Então a taxa de substituição técnica é o negativo da razão entre a produtividade marginal do insumo 1 e a produtividade marginal do insumo 2. Nesse caso, a minha taxa de substituição técnica está sendo medida em unidades do insumo 2 por unidades do insumo 1. Tá? Eu também podia dizer que é o negativo da razão entre a produtividade marginal do insumo 1 e a produtividade marginal do insumo 2 e a produtividade marginal do insumo 1, e nesse caso ela estaria sendo medida em unidades do insumo 1 por unidades do insumo 2. Tá? Aqui, como a gente vai usar com muita frequência, né, o caso de uma empresa com apenas 2 insumos, tá? E a gente vai convencionar que eu vou definir a taxa de substituição técnica dessa maneira, né? Produtividade marginal do insumo 1 por produtividade do insumo 2, tá? O que significa que essa taxa está sendo expressa em unidade do insumo 2 por unidades do insumo 1. Tá? Uma outra coisa que é comum a gente assumir é que a curva de indiferença não seja positivamente inclinada, né? Por exemplo, a gente pode assumir a hipótese de free disposal, que a gente viu no último vídeo, que garante que as curvas de isoquanta não vão ter inclinação positiva, e se a curva de isoquanta não tiver inclinação positiva, a taxa de substituição técnica vai ser sempre menor ou igual a zero. Então, por vezes é conveniente falar apenas no módulo da taxa de substituição técnica, que vai ser igual à razão entre essas duas produtividades marginais, né? Produtividade marginal do insumo 1 sobre produtividade marginal do insumo 2. Né? Nos dois casos, né, elas nos dão a ideia, né, de aproximadamente, né, quantas unidades do insumo 2 eu consigo substituir empregando uma unidade adicional do insumo 1. Né? Ou inversamente, né, quantas unidades do insumo 2 são necessárias para substituir uma unidade que eu queira dispensar do insumo 1. Vamos dar apenas alguns exemplos, né, para a gente poder como a gente calcularia, né, essa taxa de substituição técnica, tá? Então, exemplos. Então, o primeiro exemplo a gente pode pegar aqui a nossa função Cobb-Douglas, né? É uma função do tipo, né, f de x1, x2 igual a uma constante a maiúsculo, x1 elevado a A, x2 elevado a B. Né? Qual que é a produtividade marginal do insumo 1 para essa função de produção? Eu vou ter produtividade marginal do insumo 1 é a derivada dessa função em relação a x1. Né? Então, é a derivada em relação a x1 de A vezes x1 elevado a A vezes x2 elevado a B. Né? Que vai ser igual ao quê? Vai ser, bom, eu vou usar, né, de fato eu trato A e x2 elevado a B como constantes, então eu só vou derivar x1 elevado a A, né? Cai o expoente, Azinho vezes Azão, né? x1 elevado a menos 1, x2 elevado a B. A produtividade marginal do insumo 2, vamos ganhar um pouquinho de espaço aqui, né? Produtividade marginal do insumo 2 é igual a derivada em relação a x2 daquela expressão, razão x1 elevado a Azinho, x2 elevado a B. Agora,
eu estou derivando em relação à variável x2, x1 vai ser considerado constante, ação também, então vai ficar b vezes razão x1 elevado a a, x2 elevado a b menos 1. Né? Então, a taxa de substituição técnica, nesse caso aqui, vai ser igual a menos, né, a produtividade marginal do insumo 1 sempre, né, PMG1 sobre PMG2, que vai ser igual a Azinho, Azão, x1 elevado a menos 1, x2 elevado a b, sobre Bzinho, Azão, x1 elevado a a, x2 elevado a b menos 1. Esse azão corta com esse azão, esse x1 elevado a azinho corta com esse azinho aqui em cima, fica simplesmente x1 elevado a menos 1, né? Esse x2 elevado a b inteiro corta com esse bzinho aqui, aqui embaixo fica x2 elevado a menos 1, né? Então eu vou ficar com a sobre b. x1 elevado a menos 1 é 1 sobre x1. E x2 elevado a menos 1 é 1 sobre x2. 1 sobre 1 sobre x2 é x2. Né? E aqui está a taxa marginal de substituição, a taxa de substituição técnica ou taxa marginal de substituição técnica para as preferências Cobb-Douglas. Né? Elas vão ser sempre iguais a x2 sobre x1. Deixa eu dar um outro exemplo que pode ser interessante para a gente. É melhor a gente criar uma nova página aqui. Deixa eu criar. Está criada a nova página, né? Então o próximo exemplo que eu queria dar é o exemplo, tá, em que eu tenho a seguinte função de produção, tá? É a função de produção chamada CES, né? De elasticidade de substituição constante, tá? Eu vou colocar aqui nela numa versão simplificada, mais para frente eu vou falar dessa função numa versão um pouco modificada, que fica mais completa, né? Mais versátil, tá? Então suponha que a minha função de produção tem a cara f de x1. x2 seja uma constante A maiúsculo que multiplica um A minúsculo que multiplica x1 elevado a um parâmetro ρ, tá certo? Mais 1 menos A minúsculo que multiplica x2 elevado a esse parâmetro ρ, tá? Tudo isso aqui elevado a 1 menos ρ, tá? Perdão, 1 sobre ρ. Tá? Essa função aqui é conhecida como função CES, né? CES vem do inglês Constant Elasticity of Substitution, né? Ou elasticidade de substituição constante. A gente vai falar mais sobre essa função quando a gente falar efetivamente do conceito de elasticidade de substituição, tá? Então, por enquanto, eu só vou dar esse nome para ela. É a função CES, né? Qual que é a produtividade marginal do insumo 1 para essa função aqui, tá? Essa função aqui ela parece muito difícil de trabalhar, mas na verdade ela não é tão difícil assim, tá? Bom, para usar a produtividade marginal do insumo 1, eu vou derivar, né, essa função toda daqui de cima, né, toda essa função que está aqui em cima, em relação a x1. Né? E a melhor forma de fazer essa derivada é usar a regra da cadeia. Eu vou derivar a vezes alguma coisa elevado a 1 sobre ρ, vezes essa alguma coisa, e multiplicar pela derivada dessa alguma coisa, ou seja, disso que está entre colchetes, em relação a x1. Daí eu aplico a regra da cadeia para achar essa derivada aqui. Tá? Então, a derivada de a vezes o termo entre colchete elevado a 1 sobre ρ em relação ao termo entre colchetes é a, é 1 sobre ρ, é a vezes 1 sobre ρ, né? Portanto, a sobre ρ, que multiplica. Eu vou deixar o nosso... podemos deixar o termo entre colchetes de cara aqui, o nosso termo entre colchetes. Tudo isso aqui elevado a 1 sobre ρ menos 1, né?
1 sobre ρ menos 1 é 1 menos ρ sobre ρ. Tá? Bom, quando eu faço isso, eu derivei, né, a nossa função de produção em relação ao termo entre colchetes. Eu quero derivar em relação a x1. Então, eu preciso multiplicar pela derivada do termo entre colchetes em relação a x1, que é Azinho, que multiplica ρ, que multiplica x1 elevado a ρ menos 1. Tá? E da mesma maneira, eu vou calcular a produtividade marginal do insumo 2. Né? Eu derivo, tá? Primeiro, a nossa função de produção em relação ao termo entre colchetes, eu vou ter A sobre ρ, o termo entre colchetes, AX1 elevado a ρ, mais 1 menos A, que multiplica x2 elevado a ρ, tudo isso elevado a 1 menos ρ sobre ρ. Tudo isso vezes agora a derivada do termo entre colchetes em relação a x2, né, que vai dar o quê? Vai dar 1 menos A vezes ρ vezes x2 elevado a ρ menos 1. O que é bom dessa função de produção, que é que quando eu for calcular agora a taxa de substituição técnica, que é o negativo, né, da razão entre a produtividade marginal do insumo 1 dividida pela produtividade marginal do insumo 2, tá? O que vai acontecer é que vai acontecer o seguinte: esse A sobre ρ aqui vai cancelar com esse A sobre ρ, né? Esse termo aqui também tem dos dois lados, vai cancelar, né? E o ρ também vai cancelar, tá? Então eu vou colocar já o resultado da divisão, né? Considerando, né, todas esses cancelamentos, né? Vai ficar simplesmente A sobre 1 menos A que multiplica x1 elevado a ρ menos 1 sobre x2 elevado a ρ menos 1. Portanto, x1 sobre x2 elevado a ρ menos 1. Né? É comum reescrever essa fração aqui, invertendo o sinal do expoente ρ menos 1, né? E invertendo também, tá, essa fração. Ou seja, reescrever essa fração dessa maneira aqui, A sobre 1 menos A, e multiplica x2 sobre x1. Como eu inverti a fração, eu preciso inverter o sinal do expoente, que é elevado a 1 menos ρ. Tá? Esta aqui, então, é a taxa de substituição técnica para a nossa função CES. Não é tão complicada assim, né? E a gente pode até ver que ela tem, em alguns valores, ela se comporta de uma maneira que nos é familiar. Então, por exemplo, imagine que ρ seja igual a 1, tá? Se ρ for igual a 1, o que vai acontecer? 1 menos ρ é igual a 0, x2 sobre x1 elevado a 0 é igual a 1. Nesse caso aqui, a minha taxa de substituição técnica vai ser igual a 1. O que significa a menos 1, na verdade, né? Tem um sinal negativo aqui na frente sempre, né? O que significa dizer que as minhas curvas de isoquanta, né, vão ter formato de linha reta com inclinação de 45 graus. Eu vou ter um caso, né, em que os dois insumos vão se comportar como substitutos perfeitos, né, na produção. Tá? Considere também o caso em que ρ é igual a zero. Tá? Se ρ for igual a zero, tá, a minha taxa de substituição técnica vai ser igual simplesmente a A sobre 1 menos A x2 sobre x1. Bom, mas uma constante vezes x2 sobre x1 era a taxa de substituição técnica que a gente havia obtido para a função de produção Cobb-Douglas. Né? De fato, o que está acontecendo aqui é que a nossa função de produção CS ela se comporta como uma função Cobb-Douglas quando ρ é igual a zero. A rigor, eu estou falando uma coisa errada,
Por quê? Porque a função de produção CS, essa função que a gente definiu aqui em cima, ela não é definida para ρ igual a zero. Eu estou elevando um termo aqui a 1 sobre ρ. Né? Como eu não tenho o inverso de zero, eu não consigo definir essa função aqui para ρ igual a zero. Mas eu poderia mostrar que, à medida que converge para zero, essa função se aproxima cada vez mais de uma função Cobb-Douglas com coeficientes a e 1 menos a. Seria x1 a maiúsculo vezes x1 elevado a vezes x2 elevado a 1 menos a. Tá? Então ela passa a se comportar como uma Cobb-Douglas. É comum as pessoas definirem a função CS dizendo o seguinte: a função CS é dada por essa expressão que a gente gerou aqui em cima, né, caso o ρ seja diferente de zero. Se o ρ for igual a zero, a função CS vai ser uma função Cobb-Douglas. Né? Bom, então esse daqui é um outro caso interessante, né, em que o ρ em que a nossa função ela se comporta como uma função conhecida, uma função Cobb-Douglas. Né? Agora imagine, tá, o caso em que o ρ seja um número negativo, ρ é menor que zero, tá? E o módulo de ρ é muito grande. Na verdade, eu estou me perguntando o que acontece com o comportamento da minha taxa de substituição técnica, né, quando o ρ tende a infinito, né? Tende a menos infinito. Tá? Então vamos colocar dessa maneira. Tá? Qual que é o limite da minha taxa de substituição técnica? Vamos colocar já em módulo, tá? Da minha taxa de substituição técnica, tá? Quando o ρ tende a menos infinito. Ele vai ficar um número negativo e um número negativo muito grande, né, em módulo. Tá? Bom, o que vai acontecer? Nesse caso eu tenho que considerar duas situações. Tá? Se o x2 for maior do que x1, ou deixa eu colocar isso à esquerda, né? Tá? Okay? Esse limite aqui vai ser igual, tá? Eu vou ter que definir esse limite caso a caso, tá? Se x2 for maior do que x1, né? Ou se vocês quiserem x2 sobre x1 for maior do que 1, tá? O que vai acontecer com esse módulo? Eu vou ter aqui, vai ser a sobre 1 menos a, tá? Eu estou supondo que a é uma constante entre 0 e 1. Não coloquei isso na nossa definição, né? Deixa eu colocar aqui, tá? 0 menor do que a, menor do que 1, tá? Senão nossa função fica esquisita. Se o x2 for maior do que x1, a minha taxa marginal de substituição vai ser a sobre 1 menos a, que vai ser um número positivo, vezes, vamos pegar aqui a definição da taxa de substituição técnica, né, para a função CS, a sobre 1 menos a, que vai ser um número positivo, esse negativo vai ser eliminado pelo módulo, né, vezes um número maior do que 1, elevado a um número muito grande. Né? Então, um número maior do que 1 elevado a um número muito grande vai ser um número muito grande. Eu vou ter uma constante que vai multiplicar um número muito grande. Quando o ρ tende a menos infinito, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho 1 menos menos infinito. Vai ficar 1, 1 menos menos infinito, fica 1 mais infinito, que é infinito. x2 sobre x1, x2 for maior do que x1, vai ser maior do que 1. Um número maior do que 1 elevado a mais infinito, ou limite, quando o expoente vai para infinito, né? De um número elevado a expoente é infinito, tá? Isso quer dizer que a minha taxa marginal de substituição técnica tende a infinito quando x2 vai para, quando ρ vai para menos infinito e x2 é maior do que 1, tá? Mas se acontecer o contrário, né? Se x2 for menor do que 1, do que x1, ou seja, x2 sobre x1 for menor do que 1, tá? Isso aqui vai para zero, né? Porque se x2 sobre x1 for menor do que 1, né? Como x2 e x1 são, por hipótese, números mais positivos, então deixa eu reescrever aqui a nossa condição. 0 menor do que x2 sobre x1 menor do que 1, né? Ok? O que vai acontecer? Eu vou ter um número positivo menor do que 1 elevado a uma potência muito grande, né? O que ele vai ser? Vai ser um número muito pequeno. Então, quando o ρ vai tendendo a menos infinito, essa taxa marginal de substituição técnica ela tende a zero. Isso quer dizer o seguinte, né? Se o ρ, à medida que o ρ converge
para menos infinito, tá? A minha curva de isoquanta vai ter o seguinte formato. Deixa eu desenhar usando as linhas retas bonitinhas aqui, né? Aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2. Vou desenhar aqui tracejado uma linha reta de 45 graus, né, que são os pontos em que x2 é exatamente igual a x1, tá? E qual que vai ser o formato, né, de uma curva de isoquanta típica, né, para a nossa função CS, nesse caso em que o ρ é um número negativo, mas em módulo muito grande. Bem, se x2 for maior do que x1, né, ou seja, se eu tiver acima desse segmento de reta, tá? A taxa marginal de substituição técnica vai ser infinita, quer dizer que a minha curva de isoquanta vai ter uma inclinação infinita, né? Com perdão que os matemáticos me perdoem, né, pela imprecisão do linguajar, mas ela vai ser, deixa eu desenhar em formato de linha reta, ela vai ser uma linha reta vertical. Tá? E quando eu estiver abaixo dessa linha de 45 graus, né, abaixo à direita dessa linha de 45 graus, eu vou ter x2 menor do que x1, e nesse caso aqui a minha taxa marginal de substituição técnica é zero. Então, a minha curva de isoquanta vai ser uma linha horizontal. Isso quer dizer simplesmente, né, que a nossa função de produção CES, tá, da maneira que a gente definiu, ela converge para uma função de produção do tipo Leontief, a gente viu isso no vídeo anterior, né, aqui era uma função Leontief, mas ela converge para uma função Leontief à medida que esse parâmetro ρ vai ficando cada vez menor, tá certo? E o que vai acontecer se o parâmetro ρ ele for maior do que 1? Tá? Se o ρ for maior do que 1, tá? O que vai acontecer é que a nossa taxa de substituição técnica, lembre-se que ela é igual, eu vou tirar o módulo dela, tá? Então ela vai ficar igual a A sobre 1 menos A vezes x2 sobre x1 elevado a 1 menos ρ. Como o ρ é maior do que 1, 1 menos ρ vai ser um número negativo, né? Menor do que zero. Tá? Isso quer dizer o seguinte, à medida que x2 sobre x1 vai ficando grande, né? x2 sobre x1 elevado a 1 menos ρ vai ficando pequeno. Né? O que significa dizer que x2 sobre x1 vai ficando grande? O que significa dizer isso? Então vamos marcar aqui, vamos fazer um gráficozinho também bem pequenininho, só para ilustrar esse caso. Aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2, ok? À medida que eu caminho para... O que significa aumentar x2 sobre x1? Significa ficar mais alto e mais à direita, né? Ou seja, nesse sentido aqui, x2 sobre x1 está crescendo, né? E o que eu estou dizendo? À medida que eu estou aumentando x2 sobre x1, a minha taxa marginal de substituição está ficando menor, né? Então eu devo ter curvas de isoquanta que vão ser cada vez menos inclinada quanto mais acima e à esquerda eu estou, e cada vez mais inclinada quanto mais à direita e abaixo eu estou. O resultado vão ser curvas de isoquanta com o seguinte formato. Elas aqui embaixo vão ser bem inclinadas e aqui em cima vão ser bem pouco inclinadas, né? Então eu vou ter isoquantas com formato como esse aqui, né? Isoquantas côncavas em relação à origem, né? Então, o que é interessante, né, da função CS, que ela permite, tá, uma gama muito grande, né, de comportamento das minhas curvas de isoquanta, né? E para ilustrar isso, vamos desenhar, tá, 3 diferentes curvas de isoquanta que podem ser geradas a partir da função CS conforme eu mudo, né, o parâmetro ρ. Né?
Na verdade as curvas de isocanta possíveis são intermediárias entre essas três curvas que eu vou usar como ilustração. Então o que nós vimos? No caso em que o parâmetro ρ ele é igual a menos infinito, tá? As nossas curvas de isocanta têm formato de ângulo reto, né? Eu tenho uma função de produção, minha função de produção CS converge para uma função do tipo Leontief. No caso em que o ρ é igual no caso em que o ρ é igual a 1, né? A nossa curva de isocanta vai ter o formato de uma linha reta, tá? E de fato a nossa função CS vai considerar, quando ρ igual a 1, os insumos 1 e 2, x1 e x2, como substitutos perfeitos na produção. Os casos bem comportados são os casos intermediários entre esses dois extremos, né? Nos casos intermediários em que o ρ é menor do que 1 e é um número finito, né? Um número negativo, menor do que 1 e é um número finito, tá? Não é menos infinito, as minhas curvas de isocanta vão fazer um desenho convexo, bem comportado aqui no meio, né? Entre essas duas isocantas que eu desenhei aqui. Em particular, eu vou ter o caso de preferências Cobb-Douglas, em que eu vou ter aquela curva de isocanta, né, no formato de uma hipérbole, né, se os pesos forem iguais a 1, mas uma curva de isocanta bem suave, bem comportada, que não cruza os eixos, enfim, vai ter propriedades bem comportadas para a gente fazer contas, por exemplo, né? Mas na verdade o ρ pode ser não só apenas ser igual a 1, ele pode ser maior do que 1, né? E nesse caso aqui, as nossas curvas de isocanta, elas vão ser côncavas em relação à origem, né? Então a função de produção com formato CS, tá? Ela é muito flexível, né? Ela permite, quando a gente ajusta esse parâmetro ρ, que a gente capture diversos formatos de curvas de isocanta, né? E por isso a função de produção CS ela é muito usada em estudos empíricos, né? No qual eu posso querer capturar o formato da curva de isocanta, por exemplo, estimando a partir de dados sobre produção de uma empresa o valor desse parâmetro ρ. Tá? Então é isso, né? Essa é a nossa função CS, é uma função importante, é interessante que vocês conheçam ela, né? E dominem essas propriedades dessa função. E vamos ter mais dois exemplos, tá? O primeiro exemplo seria o exemplo dado por essa função, né? Minha função de produção é uma função g calculada no ponto ax1 mais bx2, tá? Esse daqui é o que a gente chama um caso em que os dois bens são substitutos perfeitos na produção, tá? Substitutos. Os dois insumos, né, são substitutos perfeitos na produção. Então, qual que é a produtividade marginal do bem 1 para uma função de produção com esse formato aqui? Bom, eu não sei exatamente quem que é a função g, né? Pode ser raiz quadrada, logaritmo, não sei o que é. Tá? Ela está sendo calculada nesse ponto aqui. Então, eu vou usar a regra da cadeia, a derivada de g em relação ao seu argumento. Eu vou notar por g' de ax1 mais bx2 vezes a derivada de ax1 mais bx2 em relação a x1, que é a. Tá? E pelo mesmo raciocínio, a produtividade marginal do insumo 2 vai ser igual a b, que multiplica g' ax1 mais bx2. Então, olhando esses dois resultados, eu chego à conclusão que a taxa de substituição técnica vai ser igual ao negativo da razão, né, dessas duas produtividades marginais. Quando eu divido esse termo aqui em cima por esse termo aqui embaixo, o que vai acontecer? G' de ax1 mais bx2 tem em cima e embaixo, desaparece, eu fico simplesmente com A sobre B. Significa que a taxa marginal de substituição técnica, nesse caso aqui, é constante, né? O que era de se esperar, porque os dois insumos são substitutos perfeitos na produção. O gráfico típico de uma curva de isocanta, nesse caso aqui, vai ser o seguinte. Vamos desenhar aqui, né? Dois eixos, tá? Um eixo horizontal
qual vou medir x1, um eixo vertical no qual vou medir x2, x1, x2, né? E a isocanta vai ter o formato de uma linha reta, cuja inclinação vai ser A sobre B. O valor absoluto dessa inclinação, né? A inclinação de fato é menos A sobre B, né? Tranquilo, né? Então esse daqui é o caso de substitutos perfeitos na produção. O que a gente viu, né, é que a função CS, se eu para um valor adequado do parâmetro ρ, quando eu faço ρ exatamente igual a 1, né, a função CS se comporta, né, como um caso, né, uma instância, né, de uma função no qual os dois insumos são substitutos perfeitos na produção. Tá? E o último, né, exemplo, tá, é o exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo que f de x1 e x2 é igual a uma constante A maiúscula que multiplica, tá, o mínimo entre um A minúsculo que multiplica x1 e um B minúsculo que multiplica x2. Bom, então aqui eu tenho, né, a função de produção Leontief, né, ou função de produção com coeficientes fixos, né, de produção de Leontief. Bom, nesse caso aqui a gente não consegue usar cálculo, né? Essa função aqui ela é meio mal comportada, as curvas de isocanta formam um ângulo, né? E o que vai acontecer? Então vamos desenhar as curvas isoquantas associadas a essa função, né? A gente já havia desenhado no vídeo anterior. Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui os dois eixos, um eixo horizontal, um eixo vertical. No eixo horizontal estou medindo x1. No eixo vertical estou medindo x2. As isoquantas vão ter o formato de ângulo reto. Sendo que os vértices dessa isocanta, né, ou esse vértice dessa isocanta, estão sobre a linha x2 x2 igual a A sobre B x1, né? Ou a x1 igual a bx2. Né? Então, o que eu posso dizer? Se eu tiver nessa região aqui, não no vértice, né? Ou seja, a minha taxa de substituição técnica nessa região é zero. Eu tenho uma linha horizontal, né? Vai ser zero caso o x1 seja igual, né? Caso o x2 seja menor do que A sobre bx1. Tá? E ela vai ser indefinida caso contrário. Nessa região aqui, a taxa de substituição técnica não é definida, né? Do vértice para cá, aqui eu não tenho definição da taxa de substituição técnica. No trecho horizontal eu tenho a taxa de substituição técnica igual a zero. Tá? Então, são esses os exemplos que eu queria dar, né, para a gente aplicar, né, o conceito de taxa de substituição técnica. Não deve ter muita surpresa aqui, porque a taxa de substituição técnica é similar, né, formalmente, à taxa marginal de substituição da teoria do consumidor.
Pois bem, e com esses exemplos a gente completa o nosso quarto vídeo. Nós vamos ter ainda mais um vídeo tratando sobre o assunto. Nós vamos só recordar os principais pontos, né, que a gente analisou. Nós definimos a produtividade média de um insumo, a razão entre a função de produção e o emprego desse insumo. A produtividade marginal do insumo é a derivada parcial da nossa função de produção em relação ao emprego desse insumo. Nós vimos que essas duas medidas de produtividade têm a seguinte relação: se a produtividade marginal do insumo é maior que a produtividade média, então a produtividade média desse insumo é crescente em relação ao emprego desse insumo. Contrário, se a produtividade marginal do insumo for menor do que a produtividade média é decrescente em relação ao emprego desse insumo. E se a produtividade marginal e a produtividade média forem iguais, eu vou ter ou um ponto em que a produtividade média é máxima, ou ela é mínima, ou eu vou ter um ponto de sela. Nós definimos também, né, o conceito de curvas de Isoquanta, e isso nós já havíamos definido, nós associamos ao conceito de curva de Isoquanta, na verdade, o conceito de taxa de substituição técnica, que é a inclinação da curva de Isoquanta e que ele é dado numericamente pela razão, o negativo da razão, entre as produtividades marginais do insumo 1 e do insumo 2. A taxa de substituição técnica pode ser interpretada como a quantidade do insumo 2 necessária para substituir uma unidade do insumo 1, ou a quantidade do insumo 2 que uma unidade do insumo 1 é capaz de substituir. Nós demos uma série de exemplos, e talvez o exemplo que seja novidade para vocês, que vale a pena a gente ressaltar aqui, né, o exemplo da função de produção CES, né, que é dado por essa fórmula aqui, né, A maiúsculo, Azinho x1 elevado a ρ, 1 menos A x2 elevado a ρ, né, em que A é um número entre 0 e 1, o Azinho, né? Tá, ok? Tudo isso elevado a 1 sobre ρ, e a gente viu que quando a gente muda, né, esse parâmetro ρ aqui, o que acontece, essa função aqui, ela se comporta de formas bastante diferentes. Quando o ρ tende a zero, né, eu coloquei aqui ρ igual a zero, mas o mais correto talvez fosse colocar quando o ρ tende a zero. Vamos corrigir isso aqui. Quando o ρ tende a zero, a nossa função CS ela se comporta como uma função Cobb-Douglas. Quando ρ igual a 1, tá, a nossa função CS se comporta como uma função que trata os insumos 1 e 2 como substitutos perfeitos. E quando ρ tende a menos infinito, a nossa função CS ela se comporta como uma função de Leontief, ou seja, uma função a coeficientes fixos. Então é isso. No próximo vídeo a gente fecha o tópico, a gente vai falar sobre principalmente sobre rendimentos de escala sobre uma distinção entre curto e longo prazos. Tá? Então até o próximo vídeo.